Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, amém? Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós. A cada dia que subimos até a presença dEle, Ele tem de uma promessa, Ele tem uma palavra para revelar aos nossos corações, amém? Então eu gostaria de, primeiramente, você que está com o teu tablet aí, com o teu celular, que você que acompanha a Bíblia aí por um meio eletrônico, coloque no modo voo aí, para que você não se perca, né? Às vezes chegam umas mensagens aí, né? E aí a irmã acaba saindo daquilo que o Senhor tem para entregar para a tua vida, amém? Então coloca no modo voo e vamos juntos voar naquilo que o Senhor tem para nós como igreja do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Gálatas, Novo Testamento. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Depois de Coríntios. Eu entrei no time dos óculos essa semana. Meus 30 e poucos anos. Então estou no time aí. Vocês me aceitam? Amém? Nesse time aí? Amém? Eu estou no time dos óculos. Vou tentar aqui. Tentar ir com óculos e sem óculos. Tenham paciência comigo. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Todos acharam? Uma passagem muito conhecida, mas eu creio que o Senhor tem grandes revelações para nós nessa noite. Amém? Então, eu gostaria de ler junto com os irmãos a palavra do Senhor, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são a prostituição, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, os ciúmes, as iras, as pelejas, as dissensões, as facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrige o tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outrem. Pois cada qual levará o seu próprio fardo, e o que é instruído na palavra reparta todas as coisas boas com aquele que o instruiu.
Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ele colherá. E o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, Pai. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela revelação. Obrigado por estarmos aqui nessa noite. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas. Pai, fala com cada um de nós aqui, Pai. Ministra, Senhor, nos nossos corações. E que possamos, Senhor, receber tudo o que o Senhor tem para nós nesse domingo, Pai, nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós agradecemos ao Senhor e nós entregamos, Pai, as nossas vidas no teu altar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Gálatas, revelação de Paulo para a igreja para os Gálatas. E essa semana eu estava meditando e pegando um gancho aí do que o Senhor estava falando conosco na quinta-feira. Eu gostaria de dar uma continuidade de tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja do Senhor. Amém? Era uma igreja que, quando entendemos um pouco mais de Gálatas, era uma igreja que lá no capítulo 3 eles tinham visto a crucificação do Senhor, eles tinham acompanhado e eles estavam vivendo coisas novas no Espírito. Eles estavam vivendo coisas novas no Senhor. Mas infiltrou muitas coisas dentro da igreja. Naquele tempo infiltrou muitos legalismo. Entrou os legalistas. E aqueles homens e aquelas mulheres que estavam inclinados para as coisas do Espírito, eles começaram a voltar a viver as coisas da carne. Eles começaram a voltar a viver as coisas da qual um dia o Senhor os libertou. E Paulo, um homem cheio da revelação do Senhor, um homem muito usado, um homem que não andou com Jesus, mas um homem que teve muitas revelações. E eu gosto quando a gente fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é ensinado para as criancinhas na salinha, é ensinado para nós como adultos, porque esse fruto é o que vai nos tornar parecidos com Cristo nessa terra. É esse fruto que vai nos tornar parecido. E Paulo, na sua revelação, ele começou a dizer para aquela igreja: filhos, não. Ele começou dizendo: andai no Espírito e não satisfaça os desejos da carne. Começam, queridos, vocês estavam bem. Como eu leio anteriormente, ele diz: o que te enfeitiçou? Vocês viram a cruz, vocês viram o poder que houve naquela cruz. Mas o que te enfeitiçou? O que levou vocês a viver as obras da carne novamente e não viver a fé? Porque o justo, ele vai viver por onde? Pela fé. E ali o Senhor começou a falar com aquela igreja, e o Senhor quer falar conosco nessa noite, queridos. Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Queremos ser uma igreja onde que a virtude do Senhor esteja em nós. E eu gostaria de pegar um gancho nesse último louvor que cantamos e dizer mais uma vez que o Senhor colocou o jardim dentro de nós. Quando lemos Adão, Deus criou Adão. Amém? Deus criou Adão, e Ele disse para o Senhor Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a palavra diz que Ele pegou do pó da terra e criou Adão. Amém?
E Ele soprou em sua narina o sopro de vida em Adão, e ali nasceu o primeiro homem. O primeiro homem, queridos, ele tem da terra, ele tem dos céus. Ali o Senhor coloca no homem as escolhas. Podemos escolher viver das coisas da terra, ou podemos viver das coisas que vêm do alto. A palavra diz que o homem mesmo assim pecou. O Senhor instruiu Adão: Adão, não deixe de plantar, não deixe de multiplicar. Amém? Lembra disso lá em Gênesis? Não deixe de frutificar em algumas versões. Eu acho lindo isso. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Não deixe de frutificar, não deixe de multiplicar, e não deixe de sujeitar a terra. Mas o que acontece, queridos? O homem cai por causa do orgulho. Ele deixa o jardim. E o Senhor tem um plano excelente. Jesus. Ele envia Jesus e fala: eu vou colocar no meu filho, na minha filha, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o nosso amigo, o meu amigo, o teu amigo, ele vai te ensinar a cuidar desse jardim. É só Ele, queridos, que pode nos ensinar a cuidar desse jardim. Onde que é o fruto? E o primeiro fruto que lemos é o amor. O amor. Que Deus, a palavra diz, que João diz, que Deus é amor. Deus teve essa revelação porque Ele foi o único discípulo que pôde ver a revelação da cruz. Ele pôde ver Jesus na cruz. Ele foi o único que ficou ali aos pés da cruz. E até isso Jesus mostrou para ele, através de uma revelação, que Ele era o amor. Então, queridos, eu gostaria de começar dizendo nessa noite que há um jardim que está aí dentro de você. E esse jardim, ele precisa ser cultivado. Vivemos as escolhas ainda, continuam as escolhas. O Senhor nos deu uma observância. Ele disse: frutificai. Ele tinha dito para o homem. O Senhor é um Deus que não muda, queridos. O Senhor continua dizendo para nós: frutificai. Filho, onde você está plantado, é lugar de você dar fruto. Aonde você tem estado, é lugar aonde o Senhor deseja que você dê fruto. Ou vivemos a escolha de viver somente o que é o pó da terra, porque isso aqui um dia vai embora, amém, queridos? Se o Senhor não voltar, isso aqui, essa carcaça aqui, ela vai lá para 7 palmos. Mas o que está dentro de nós, o que está dentro de nós, queridos, é o que Paulo diz: somos vasos, mas há dentro de nós uma riqueza tão grande. Há dentro de nós uma riqueza tão grande, que quem vai revelar isso a cada dia para nós é o nosso Espírito, que testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Faz uns 10 dias eu estava fazendo um procedimento em casa. Eu comprei um aquarinho pequeno e eu estava lá cuidando dos peixes. Eu não conheço muito de aquário. E eu comecei a tirar os peixes, a limpar a água, e eu vi que uns 2 peixes começaram a passar mal. Literalmente caiu. Eu falei: nossa, meus peixes estão morrendo. E eu já chamei a Ana, já chamei o Samuel: ajuda aqui, aquela correria, vai para um lado, vai para o outro, os peixes estão morrendo, estão tudo morrendo. E eu mexendo na água ali, falei: e agora o que eu vou fazer? E prepara a água e aquele negócio. Ficamos ali uma meia hora ali preparando. Todo aquele socorro, Samuel batendo na água, ver se vinha oxigênio. Foi tremendo. Né? E ali ficamos ali uns 20 minutos ali, uma meia hora, e ali consegui fazer todo o transporte da água e consegui voltar os peixes para lá. E fiquei olhando, falei: acho que eles vão sobreviver. Aí eles começaram a voltar novamente, aos pouquinhos, e estavam todos felizes. Falei: glória a Deus. Por um erro meu,
Quase que eu matei todos os pequenininhos que eu tinha lá. E o Senhor falou ao meu coração, queridos. Lá em Gênesis, quando o Senhor criou os mares, o Senhor criou todo ser marítimo. Ele disse: mares, produzam os peixes. Lembram disso? Está lá em Gênesis. Produza os peixes, todo ser marítimo, produza mares. Quando Ele criou a terra, Ele disse: produza as terras, produza as ervas, as árvores. Mas quando Ele produziu eu e você, Ele disse para Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E por que eu estou dizendo sobre isso? Porque não podemos estar fora do nosso habitat, porque senão a gente vai também morrer. Assim como um peixe, querido, ele tem o habitat dele, ele tem ali o jeitinho dele, tem o oxigênio dele. Se a gente tirar o peixe dali e colocar em outro lugar que não é o lugar dele, ele vai morrer. Se a gente pegar uma ave e cortar essa árvore, pegar essa árvore e levar para outro lugar, com certeza ela vai morrer. Vai ou não vai? Assim é nós, queridos. Se a gente não tiver no centro da vontade do Senhor, a gente vai morrer espiritualmente. A gente vai morrer espiritualmente. Quando o Senhor diz para nós em Gálatas, não somente ande, aleluia, não somente ande, diz assim: se vivemos no Espírito, andemos, no 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que vai nos tornar parecidos com o Senhor é se cuidarmos desse jardim, porque temos uma escolha. A cada dia enfrentamos uma escolha. A cada dia enfrentamos uma escolha em viver na plena vontade do Pai, ou simplesmente sermos mais um no meio da multidão. Se andarmos, devemos viver no Espírito. João diz, eu gostaria que você abrisse em João, capítulo de número 15. Capítulo de número 15. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Aleluia. Se permanecermos no Senhor, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer.
sem mim nada podeis fazer. Mas se a gente permanecer nele, a gente vai cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. No 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis, o que está escrito aí? Muito fruto. E ele fala nesse versículo, continua dizendo, como já lemos, do amor. Aqui fala de dois: do amor e da alegria que ele já colocou em você. Posso te contar algo? Esse fruto já está aí. Você não entendeu? Vou falar de novo. Esse fruto já está aí. Esse fruto já está aí dentro de você, querido. Se a gente der ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos levar a gerar esse fruto. Ele vai nos gerar, Ele vai fazer em nós gerar o fruto para a glória dEle, para a glória do Pai. Nós, eu e você, nascemos com um propósito. Eu e você estamos aqui porque o Pai, Ele queria colocar esse jardim. Ele tentou de tudo com o homem. Ele tentou com a arca. Ele colocou dentro da arca. Você lembra que tinha dentro da arca? Lembra o que tinha dentro da arca? Tinha as tábuas da lei. Lembram? Tinha uma porção do maná. Tinha a vara de Arão. E aqueles homens caminhavam porque era a presença do Senhor no Velho Testamento. Mas mesmo assim eles não entenderam. Eles se desviaram do caminho daquilo que era a vontade plena do Senhor. Jesus envia o seu Filho. E tudo aquilo que estava dentro da arca, queridos, hoje está dentro de nós. Que é a sua palavra. Que é a porção que a gente tem todos os dias. E que é a vara que representa o poder do Senhor, que representa a presença do Espírito Santo em nós. Isso está dentro de nós, queridos. Vocês estão entendendo isso? O Senhor tirou de algo externo, Ele colocou dentro de nós. Tão frágeis, tão limitados que somos. Mas Ele disse lá no começo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos este homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pelo fruto o homem decaiu e saiu do jardim, mas o Senhor envia o fruto do Espírito Santo em nós. Esse fruto que gera vários frutos, para que Ele seja conhecido novamente nessa terra, para que Ele seja conhecido através da minha vida e através da tua vida. O amor, a alegria, a paz. Ele diz: a minha paz vos dou, não como o mundo os dá. Eu tenho uma paz para vocês. A longanimidade, firmeza, coragem, ânimo, a benignidade, deixar de lado os próprios interesses, a bondade, um coração inclinado em fazer o bem, a fidelidade, um respeito, um zelo por algo ou por alguém, a mansidão, um controle sobre os temperamentos, porque a palavra diz, Jesus diz: os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o domínio próprio, controle sobre seus atos e suas emoções. Eu creio, queridos, que os três primeiros, amor, alegria e a paz, assim como Pedro, Tiago e João, quando a gente está com esses três, a gente vai florescendo nos demais. Não podemos perder o amor, queridos. Não podemos perder a paz. Não podemos perder a alegria. É por isso que quando erramos, somos que nem Davi, lá em Salmo 51, Senhor,
Torna-me, dá-me a alegria da tua salvação. Torna-me, Senhor, a dar-me a alegria da tua salvação. Porque Davi, queridos, ele sabia que a alegria era uma coluna principal em seu relacionamento, em sua intimidade com o Senhor. Sem alegria, queridos, o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sem alegria não tem ânimo para nada. Queridos, se não vivemos o fruto do Espírito, queridos, não adianta estarmos em uma denominação, em uma igreja. Leia comigo, vamos ler João, Mateus 7. Jesus, capítulo 7, versículo 20. Acharam? Quantos acharam o livro? Amém? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Jesus nos dá o porquê de tudo isso, queridos. Porque havia uma geração que estava num lugar, mas não vivia vivendo o fruto. Por isso que Jesus diz: vivia fazendo mal, vivia desejando, engano, viver orgulho, toda arrogância, tudo aquilo que é, porque o orgulho, ele representa aquilo que é meu. Por isso que Deus fala, Deus resiste o soberbo, porque orgulho e soberba são próximos. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E quando Jesus começou a falar com esse povo, é pelos frutos que vamos ser conhecidos. Não é pelo tempo de casa, queridos. Não é pelo nosso tempo de casa, não é por aquele tempo que você acha: mas já tem tanto tempo de igreja, eu participo de tudo, eu estou em todas as escalas. Queridos, nessa noite o Senhor quer fazer um alinhamento conosco como igreja do Senhor, amém? Amém, igreja? Não vamos ser conhecidos pelo Senhor se não vivermos o fruto do Espírito, se não vivermos esse jardim que está aí dentro de você, e permitirmos ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabe por quê? Muitas vezes, queridos, acreditamos em muitas coisas, acreditamos até numa folha de jornal, mas não acreditamos na palavra do Senhor, que é viva e é eficaz, que é promessa para a minha vida e para a tua vida, nos tempos de hoje. Deus quer transformar uma geração, Ele quer começar por nós. Se vivermos o fruto do Espírito, vamos ser diferentes. Talvez você vira para mim e fala: pastor, eu já estou tão velhinho, eu não consigo mais viver o fruto. Guarda esse versículo aí no teu coração. Salmo 92:14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Amém, pastor Roberto? Meu exemplo. Na velhice não tem tempo, queridos.
Por isso que a longanimidade, a benignidade, não tem idade. Ficou legal, né? Não tem idade. Não tem idade, queridos. Não tem tempo para aquilo que o Senhor tem para nós como igreja do Senhor. Por isso que muitas vezes confiamos mais, queridos, numa notícia no jornal. Confiamos mais num relato de uma situação que está ocorrendo. Nessa noite o Senhor quer abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, porque o Senhor, Ele vai confrontar sempre a nossa mente, para revelar no nosso coração a vontade dEle. A vontade dEle que é plena. Ele sempre vai nos confrontar na nossa mente. Se você parar na mente, queridos, você não vai entender muito aquilo que o Senhor tem para você. Por isso que você precisa rasgar o teu coração. Por isso que João dizia: apresentai frutos dignos de arrependimento. Quando a gente se arrepende, queridos, a gente rasga o nosso coração e a gente entende aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, como família, como marido, como esposa, como filhos. Não é qualquer notícia que nos tira do alvo. Não é qualquer fruto que o Senhor diz: não coma, que vai nos satisfazer. Não é qualquer relato, queridos, que vai nos estabilizar. Porque há dentro de nós o fruto, há dentro de nós este amor, o amor que tudo pode, o amor que tudo crê, o amor que vai te fazer caminhar olhando firmemente por autor e consumador. Aleluia. Abre Números, estamos já. Abre Números, capítulo 13. Versículo 25. A fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, bem como toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a quem nos enviaste, nela verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o seu fruto. Porém o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas, e habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ela subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram relatórios negativos da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são da raça de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Só até aí, queridos. Passagem conhecida por nós, queridos. Moisés
Deus dá uma direção para Moisés. Moisés separa aqueles homens, príncipes, e envia aqueles príncipes à cidade, à terra prometida. E depois de 40 dias, como lemos, aqueles homens trazem o relato de toda aquela situação, e trazem junto consigo o fruto daquela terra. E ali o relato daqueles homens era olhando para toda aquela situação, mas os homens são grandes. A terra, os homens, eles devoram os homens daquele lugar. Mas ali, Caleb, ele faz calar todo o povo. Subamos. Subamos, queridos, animosamente. O Senhor prometeu, o Senhor vai dar. Você sabe o que eu queria dizer para vocês, queridos? Deus, Ele revela o fruto dele. O fruto estava no meio daqueles que Ele ama. Vocês que estão, amanhã a gente não vai ver mais vocês, ficar uns dias lá. Gostaria de dizer algo para vocês. O fruto está em vocês. Vocês vão entrar numa terra, viu? Minhas irmãs estão aí pro canto, né? Estou vendo, tá lá no canto. Vocês vão entrar numa terra que não tem o fruto. Tem muito fruto ruim naquele lugar. Mas o fruto que o Senhor colocou na vida dos nossos pastores é o que vocês vão gerar naquele lugar. Vocês vão gerar numa terra sedenta. E assim como a palavra diz: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. E o fruto, e esse fruto vai permanecer num abraço, numa oração, naquilo que o Senhor permitir que vocês façam. Que esse fruto, porque ele está dentro de vocês. Amém? E você, meu amado irmão e amada igreja, você sabe qual foi a diferença de tudo isso aqui? Porque Josué, ele pôde ver o fruto. Quando ele viu o fruto, queridos, ele não se importou com os relatos, porque o fruto estava entre ele. O fruto que o Senhor deu, o fruto que o Senhor prometeu. Por isso é que ele diz: subamos. Independente da notícia, independente do relato, querido, nós precisamos, como igreja do Senhor, entender que hoje o fruto não está mais para lá de fora, ele está aqui, ó. O fruto está em nós, queridos. Independente dos gigantes que têm se levantado na tua vida, eu quero dizer para você: suba animosamente. Suba animosamente, meu irmão, minha irmã. Mas aquele povo quis retornar. A gente vai voltar para o Egito, a gente vai querer viver novamente o fruto da carne. Só vai alcançar a promessa e a terra que o Senhor tem para nós aqueles que têm o fruto do Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus. Que o Senhor possa nessa noite, que o Senhor possa nessa noite nos dar um coração como de uma criança, mas possa dar a nós uma mente de entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Que possamos entender, porque se você entender, você vai caminhar. Por isso que o diabo, ele tenta de alguma forma nos enganar. O Deus desse século, ele tenta de alguma forma tirar de nós esta verdade, porque ele quer ver a gente patinando. Por isso que eu falei, queridos, não é o nosso tempo de igreja, é a nossa entrega. Não basta contemplarmos esse mundo, precisamos transformá-lo.
Você pode contemplar as coisas que você tem. Você pode achar bonitos os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo. Mas nós precisamos ser agentes de mudança. Eu preciso levar palavra de luz para minha esposa tem de levar palavra de vida para a minha vida. Ela tem de orar pela minha vida, eu tenho de orar pela vida dela. A gente tem de abençoar os nossos filhos têm também de nos abençoar. Isso é uma troca de fruta, queridos. É por isso, queridos, que Ananias, e voltando um pouco aqui na quinta, porque o Senhor começou desde quinta a falar no meu coração. É por isso que Ananias, querido, por mais que ele ouviu os relatos, mas você vai atrás daquele cara lá, o Saulo, cara, você tá louco, você não vai lá não, que os caras matam todo mundo lá. Ele sabia só disso. Mas aí Deus fala: Saulo, Ananias, eu preciso de você, filho. Eu preciso de você. Filho, você tem uma obrigação, você tem um endereço que eu quero te passar. É um endereço, não é muito longe, mas você precisa ir lá. E ali, Ananias, porque Deus não faz acepção de pessoas. E ali, Ananias recebe a direção de Deus. E eu acho interessante, querido, que quando ele chega lá naquele lugar onde está Saulo, ele começa dizendo, primeira palavra: irmão Saulo. E a palavra diz que Ananias orou por aquele homem, e aquele homem voltou a ver, e naquele mesmo momento ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. É fruto, queridos, não é pelos relatos. Se a gente ouvir os relatos, a gente não vai caminhar. Caleb e Josué só entraram na terra porque eles viram fruto. Um fruto que o Senhor disse para eles: esse é meu fruto, eu dou para vocês. Imagine aquele fruto, que tamanho daquele fruto. 2 homens carregando, né? Não é lá que a palavra diz? Pensou aqueles homens, não sei se pegaram no começo. Você sabe me dizer se pegaram no começo dos 40 dias? Acho que não, né? Pegaram pro meio, pro fim, né? Ninguém sabe, né, direito. Mas eu fico imaginando aqueles 2 homens carregando aquele fruto ali. Pensou se vocês pegaram logo no começo, nos 40 dias, e leva para lá, e leva para cá, e dá uma espiada, e olha o povo, aí vê um matando o outro lá, fala, ixi, vai com o negócio, aí leva o fruto para cá. Eu não sei, queridos. Eu só sei uma coisa, queridos: aquele fruto, aquilo que o Senhor falou, vai lá, busca o fruto, verdadeiramente mana leite e mel, é o fruto daquela terra. Queridos, Deus tem um fruto, queridos, e Ele colocou esse fruto dentro de você, para que você possa subir animosamente as tuas lutas, as tuas batalhas, as tuas aflições. Deus tem o tempo dele, Deus tem o modo dele. Isso Ele não muda. Talvez você está vivendo uma luta na tua casa. Talvez você está vivendo uma luta na saúde, na tua casa. Deus, Ele tem o tempo dele, o modo dele. O que Ele deseja de você é que você dê fruto, porque o fruto é que vai permanecer. Não é o que tanto sabemos, porque a palavra diz: a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Não é o que tanto sabemos. Podemos nos encher de muitas coisas, mas se não transbordarmos, queridos, não vamos saciar quem está à volta. Vamos somente nós bebermos, e aí vai chegar naquele grande dia, o Senhor vai falar: não vos conheço. Pensou? O Murilo, tanto tempo de igreja, e o Senhor chegar naquele grande dia e falar assim: eu não te conheço, filho. Você cantou lá? Ah, é verdade, não te conheço não. Você participou lá da igreja, não te conheço. Então, queridos, eu gostaria de dizer essa palavra para os irmãos, porque é uma palavra que vem trazer um alinhamento para nós como igreja. Mas eu quero dizer para mim e para você nessa noite: é tempo de produzir esse fruto de arrependimento. É tempo de produzir esse fruto dentro do teu lar, com a tua família, queridos.
Muitas vezes falamos: eu amo os irmãos lá fora, eu amo os perdidos. Ame também os achados. Ame os achados. Fala para esse irmão que está do teu lado aí: ama eu. Fala para esse irmão aí: ama eu, querido, estou precisando ser amado. O pastor já não lembrou aqui. Ela ama só o perdido, não é que achou, já não ama mais, já está achado. Não faça isso, queridos. É tempo de frutificar. Sem mim nada podeis fazer. Por isso que o Senhor fala da videira. Nós somos os ramos, queridos. E isso quem vai fazer é a palavra dele. É a palavra dele que vai nos limpar. É a palavra dele que vai trazer em nós coisas novas. É através da palavra que vai vir revelações. Por isso que Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Quando ele vira para aquela igreja lá em Filadélfia: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, Gaspar. E eu vou colocar diante de ti uma porta. Sabe como vai ficar essa porta? Fechada. É isso que diz? Aberta. Você pode dar um glória a Deus aí? Você sabe por que dessa porta aberta, queridos? Porque o Senhor vai te levar para uma outra dimensão. Não é assim? Quando você passa de uma porta e entra em outra porta, você passa em outro ambiente. O Senhor vai te levar a níveis maiores. O Senhor vai te levar a níveis maiores daquilo que Ele tem para a tua vida. Você vai começar a viver coisas novas, coisas grandes. Porque o comodismo, queridos, traz um fardo. Mas o Senhor não nos criou, o Senhor não nos chamou, e não vos escolhi. Não vos escolhi para ser somente um crente que vem aos domingos, que participe de vez em quando de um grupo. Não, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça, e esse fruto permaneça para a vida eterna. Aleluia. É tempo, queridos, é tempo de vivermos esse fruto. Não deixe de pregar. Noé foi conhecido porque ele pregou o barquinho ali, a grande arca. Mas a palavra diz que ele achou graça pelo Senhor, e ele andava com o Senhor. Eu fico imaginando os relatos que ele deve ter ouvido. Para com isso, para com isso. Por muitas vezes a gente se ouve em relatos: mas você vai na igreja? Para, não vai à igreja nada. Fica com nós. Vamos tomar uma. Ou vai largar nós agora? É ou não é? Não é assim? Ou às vezes aqui: mas você virou crente, mas agora você... E agora? Às vezes a gente ouve muitos relatos, queridos, muitos relatos que às vezes a gente fala: mas o irmão não quer mais. Queridos, eles vão ter o tempo deles. Deus está trabalhando conosco como igreja. Deus está trabalhando conosco, por quê? Porque de nós a gente vai ganhar muitos. Por isso que sempre vai existir alguém do teu lado, sempre tem um amigo para te ajudar. Do lado de um Caleb existia um Josué, porque o Senhor coloca o mesmo Espírito. Por isso que isso aqui se chama igreja. Sempre vai ter alguém do teu lado, queridos. Por isso que quando lemos lá em Gálatas, e eu volto lá para terminar, eu volto em Gálatas, eu gostaria que você abrisse em Gálatas. Levai, no 6, versículo 2 que lemos: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você tem um fruto aí, queridos, que eu preciso aprender com você. Está aí. Isso é igreja.
Há um fruto aí, minha irmã, que o teu marido, ele quer conhecer esse fruto. Há um fruto aí, meu irmão, que você precisa gerar ele dentro de você, para que teu filho, que ele sabe aquele filho teu, possa conhecer. Porque se ele conhecer esse fruto, ele vai conhecer o Senhor. Ele vai poder glorificar o Senhor. Porque nós somos parecidos com o Senhor quando frutificamos. Quando frutificamos, nos tornamos esta igreja. Deixamos o caminho do pecado, deixamos as escolhas erradas e começamos a viver na plenitude, no centro da vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Nessa noite eu gostaria de estar orando por você, você que deseja desse fruto, você que deseja viver esse jardim, você que deseja realmente mudança de vida, você que cansou. Talvez você venha nesse culto nessa noite e está dizendo para você mesmo: eu acho que eu não volto mais na casa do Senhor. Eu gostaria de dizer para você, querido, o Senhor quer falar no teu coração ainda. O Senhor quer falar, o Senhor quer ministrar no teu íntimo, porque Ele te escolheu. Não foi pastor, não foi um líder, não foi teu marido ou tua esposa, mas foi Ele que te escolheu. Ele te chamou, Ele te chama pelo nome, e Ele quer colocar isso dentro de você. Deus deseja colocar isso dentro de você. Deus deseja nesses últimos dias, dias trabalhosos, encher a igreja dele de uma sabedoria que vem do alto. E uma das virtudes dessa sabedoria do alto, depois você lê lá, é sermos cheios do fruto. Cheios do fruto do Espírito. Cheios de bons frutos. Cheios de bons frutos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, igreja.